pessoas! Muito prazer, meu nome é Tupá Guerra, historiadora e demonóloga, e hoje eu vim fazer uma viagem com vocês para outro período do tempo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os manuscritos do Mar Morto, os misteriosos manuscritos do Mar Morto. Não sei se vocês já ouviram esse nome por aí, mas eu tenho um pequeno interesse nisso, assim, por pequeno eu quero dizer um doutorado, e não é para jogar, não é para jogar minhas cartas assim, mas só para dizer, né, que eu passei bastante tempo da minha vida me dedicando a entender e a estudar e a pesquisar, e na verdade eu descobri que eles são um grupo fantástico de textos. E eu achei que seria legal a gente trabalhar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre o que são os manuscritos, como eles foram descobertos, mas muito mais legal como a gente estuda esse negócio, que parece simples, mas não é, mas é legal. Porque coisas complexas só parecem chatas, mas elas são legais, na verdade. Como o nome já diz, manuscritos do Mar Morto. Eu acho que historiadores não são os seres mais criativos do mundo. Nós temos essas questões, a gente dá nome para as coisas parecido com o que as coisas são mesmo. Então eles se chamam manuscritos porque eles foram escritos à mão, e do Mar Morto porque eles foram encontrados na região do Mar Morto. Ou seja, manuscritos do Mar Morto, um bando de coisa escrita à mão que foi encontrada no Mar Morto. Você pode, em geral, saber que as coisas são em história a partir do nome delas. E esse é um termo que, em geral, é utilizado na mídia e tal para falar de um grupo de textos misteriosos que foram encontrados em caverna e teriam segredos da humanidade. Não é isso. É um grupo de textos religiosos judaicos que foram encontrados em cavernas, na região do Mar Morto, por isso o nome Manuscritos do Mar Morto, no final dos anos 40, começo dos anos 50. A descoberta foi um pouco por acaso. Tem uma lenda sobre a descoberta que é muito fofinha. Disse que dois beduínos estavam passeando com as suas cabrinhas pelo deserto, quando uma das cabrinhas se perdeu. E eles foram procurar a cabra, viram uma caverna, e jogaram uma pedrinha e ouviram o barulho da cabra e um barulho da pedra batendo em alguma coisa. Um jarro, talvez? Aí eles entraram na caverna e lá dentro eles descobriram jarros de barro com manuscritos dentro. Eles, que eram pobres beduínos e não entendiam muito o que estava acontecendo, levaram esses manuscritos para a cidade e venderam os manuscritos para um antiquário, e a partir daí se descobriu que era um grande tesouro, uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Essa história tem alguns problemas. Não estou dizendo que não tenha tido uma cabra envolvida em algum momento, mas a ideia de que os beduínos, que eles não sabiam de nada, não faziam ideia do que eles tinham encontrado, é um pouco falsa, né? Porque assim, pensa bem, se eles achassem que aquilo não tinha valor, se eles não entendessem de nada e se eles não soubessem que era algo antigo, eles não teriam levado para vender numa cidade por um vendedor de antiguidades. Então, o fato deles terem levado para um vendedor de antiguidades mostra pra gente que eles tinham, sim, algum conhecimento. Eles não sabiam o quão antigo era. O vendedor de antiguidades também não sabia o quão antigo era. O nome do vendedor de antiguidades, o apelido dele era Cando, e ele vai oferecer esses manuscritos para alguns teólogos que moravam ali em Jerusalém, e eles, ao olhar esses manuscritos, eles vão perceber que se tratava, sim, de alguma coisa muito antiga. E a partir daí, a gente passa a ter uma história um pouco conturbada de busca desses manuscritos, porque você tem mais ou menos que uma corrida ao ouro para tentar descobrir e pegar o máximo de manuscritos possíveis. Como contexto político social, vale a gente lembrar que a gente está falando de 49, 50, o fim da Segunda Guerra Mundial, o começo da criação do Estado de Israel e etc. Então é um período conturbado da história, é um período em que a maior parte dos estados europeus está sem dinheiro para bancar, e você precisava de dinheiro para comprar os manuscritos das pessoas que encontravam. E daí a gente tem histórias muito interessantes. Desde os governos tentando, colocando dinheiro, a gente vai ter, por exemplo, o governo da Jordânia colocando bastante dinheiro para comprar os manuscritos, como também fazendo anúncios em jornal, do tipo... É muito bom, gente, é sério. Tem anúncio em jornal falando assim: você gostaria de dar um presente para uma pessoa que gosta de coisas antigas? Ou você é uma universidade e gostaria de ter um manuscrito com você? Compre um manuscrito do Mar Morto. Olha que ideia boa. Existiam esses anúncios de jornal que eram todas formas e tentativas do pessoal de conseguir arrecadar dinheiro para comprar os manuscritos. Porque muitos beduínos, daí, a partir do momento que os manuscritos foram descobertos, o pessoal viu que valia alguma coisa, muita gente foi atrás de todas as cavernas para pegar mais manuscritos e vender manuscritos. E daí você precisa de dinheiro para comprar mais manuscritos. E ainda que não seja para comprar manuscritos, você precisa de dinheiro para fazer expedições para ir resgatar manuscritos. Não é barato fazer uma expedição para resgatar manuscritos. Então, tem muitas histórias desse período e dá pra gente fazer assim, sabe filme de Indiana Jones mesmo? O Indiana Jones estaria do lado errado, mais ou menos, né? Mas a descoberta dos manuscritos é caótica. Ela é caótica porque ela faz parte de um momento muito complexo da sociedade. Conforme os pedaços dos manuscritos vão sendo comprados, eles são levados para a École Biblique em Jerusalém, que é a escola bíblica em francês, não? E daí lá
os manuscritos vão ser organizados e a partir daí eles vão ser estudados. A gente já volta na organização dos manuscritos. Tem umas coisas interessantes ainda sobre a venda deles. É claro que, você imagina, eu falei pra vocês, anúncio de jornal, certo? Compra um manuscrito de presente de Natal. As pessoas compraram, as universidades, etc, compraram. Só que esses manuscritos nunca foram entregues. Então, essa parte é um pouco assim também, porque os manuscritos ficaram todos aqui. Aconteceu. Além disso, a princípio se comprava um manuscrito por pedaço. Então, cada pedaço era comprado por X dinheiros. Então, a gente sabe que algumas pessoas rasgaram manuscritos para vender por mais pedaços, porque se cada pedaço valia um dinheiro, daí você comprava. Aí, eventualmente, o pessoal chegou à conclusão que era melhor comprar os manuscritos por centímetro quadrado. E daí não fazia sentido você rasgar o manuscrito ou não, porque ele era por centímetro quadrado. Mas você fala, como assim rasgar o manuscrito, né? Quer dizer que os manuscritos estão em pedaços? Sim. Estão. A coleção de manuscritos que a gente tem hoje, que é considerada a coleção principal, ela tem cerca de 15 mil fragmentos, ou seja, 15 mil pedaços, dos tamanhos mais variados possíveis. Existem pedaços, né? Existem manuscritos que estão praticamente inteiros. Um deles é o Grande Rolo de Isaías. Ai, como era grande! Como o nome diz, ele é um rolo, porque ele é um pergaminho. Ele é grande. E nele contém o texto de Isaías. O Grande Rolo de Isaías, ele tá praticamente intacto. Se vocês colocarem em inglês no Google, vocês conseguem achar The Great Isaiah Scroll. E daí tem vídeo, tem foto, ele tem acho que mais de 2 metros de comprimento, ele é bem impressionante. E você tem pedacinhos que tem um pedaço de letra, assim, e ele é minúsculo. Tudo isso formam 15 mil pedaços. Então você imagina que a gente tá nos anos 50 e a gente sabe que existiu uma grande descoberta arqueológica. E a gente vai ter, então, vários acadêmicos do mundo, especialmente da Europa, que vão voar até Jerusalém. Ou talvez eles vão de barco, mas era mais fácil de avião mesmo. Mas eles vão até Jerusalém, essa parte que é importante. E eles vão lá trabalhar em organizar esses manuscritos. Não só organizar. Esses manuscritos são textos que ficaram em cavernas por 2.000 anos. 2.000 anos tem um certo efeito nas coisas, né? É verdade. Você deixar lá a coisa por 2.000 anos fica sujo, tem coisa rasgada, tem coisa, enfim. Então, eles montaram um lugar que era chamado de seria o manuscriptório. Scrollery. Eu acho isso é muito uma palavra enrolada, gente. Mas é uma sala gigante nessa École Biblique, onde eles colocaram mesas compridas. E em cima dessas mesas, várias plaquinhas de vidro. E daí, toda vez que chegava um grupinho de manuscritos novos, então, às vezes vinha, eu não tô brincando assim, às vezes vinha numa caixinha de fósforo com pedacinhos lá dentro. Às vezes vinha numa caixa de sapato. Às vezes vinha mais organizado. Vinha no formato mais caótico possível. Aí as pessoas pegavam aqueles pedacinhos e esses pesquisadores que estavam lá iam pegando pedacinho por pedacinho, tirando a terra principal ali, com cuidado, claro, e tentando montar. É como montar um quebra-cabeça de 15 mil peças e você não sabe qual é o desenho original do quebra-cabeça. Que coisa, não? É um pouco difícil. Existem várias piadas dentro. Piadas de acadêmicos. Nossa, é o topo da comédia. Vocês não vão. Vocês não precisam se preocupar que eu tenho muitas piadas acadêmicas. Mas existem piadas acadêmicas da gente, né? Eu vi uma vez, tinha uma charge que era um pessoal comendo sucrilhos de manhã, e daí tinha uma pessoa montando sucrilhos. Aí, tipo, o que aconteceu com aquele ali? Ah, não, ele passou muito tempo nos manuscritos. E era isso, né? Porque o pessoal ficava meio doido, tentando achar o pedacinho. Claro que depois de um tempo, você pegava o jeito. Para vocês terem noção de quão cansativo e quão difícil era essa tarefa, a média que os pesquisadores ficavam nessa parte de montar os manuscritos, né, e tentar achar qual pedacinho pertencia a onde, era 2, 3 meses. Ninguém dava conta de ficar muito mais do que isso, porque você ficava doido. E, claro, também tinha coisa, lembra que eu falei lá que não tinha dinheiro e tal, então nem sempre tinha bolsa para todo mundo ir lá fazer pesquisa, muita gente estava fazendo pesquisa um pouco, né, tava tudo um pouco caótico. E a partir desse momento que eles começam a organizar os manuscritos, eles vão fotografar os manuscritos e vão começar a estudar os manuscritos, que daí a gente vai para uma segunda etapa. Então, a primeira etapa foi descobrir os manuscritos, a segunda etapa foi, então, comprar, organizar e tentar colocar na ordem o que vai o quê, como que vai. E lembra que eu falei que eles colocaram em plaquinhas de vidro, né? Não é a melhor ideia. Fica a dica, caso você descubra manuscritos antigos, por favor, não coloque eles, especialmente se eles forem pergaminhos, não coloque eles entre 2 plaquinhas de vidro. Por quê? Não sei se alguém que tá vendo, foto não é um negócio que os jovens não têm mais, né? Mas você colocar uma foto entre 2 plaquinhas de vidro e molhar, a foto vai grudar na plaquinha de vidro, você nunca mais vai conseguir tirar dali. O pergaminho, a maior parte dos manuscritos é em pergaminho.
Então, o pergaminho, ele é couro. Couro, quando molha, mesmo que ele seja curtido, etc., se ele fica ali úmido muito tempo, ele amolece, ele forma uma cola. Talvez não tenha sido a melhor das ideias. Oh, God! Mas, por outro lado, nos anos 50, a gente nunca tinha encontrado um grupo de manuscritos tão grande e tão antigo. Então, não é como se os pesquisadores que entendiam de conservação já soubessem as técnicas que a gente conhece hoje. Eles sabiam as melhores técnicas para a época deles. E essas técnicas vão melhorar muito a partir do momento em que eles estudam manuscritos. No caso, os manuscritos do Mar Morto. Eu falei que os manuscritos eram uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Eu não falo isso porque os manuscritos são assim, porque eles são textos religiosos, é porque é da Bíblia, é por isso que você está falando que é a maior descoberta. Não, não é. É porque são 15 mil fragmentos. É uma descoberta volumosa que vai colocar a luz sobre um período muito específico do tempo. E isso é muito legal. É como se tivesse uma janela para o passado. Literalmente, assim, como se a gente pudesse ir para 2000 anos atrás e conseguisse ver um pedaço de 2000 anos atrás. Não é como se a gente fosse transportado no tempo. Primeiro porque não dá. Espera aí, doutor. Está me dizendo que fez uma máquina do tempo? O segundo problema de ser transportado no tempo é porque esses manuscritos foram colocados por alguém numa caverna. Então já teve uma intenção ali. Então a gente está olhando o que alguém de outro período queria guardar numa caverna, que é diferente de ver toda a vida de outro período. A gente está vendo um retrato, um pedaço. É como se a gente entrasse numa janela para uma biblioteca. É isso, basicamente, que a gente tem. Esses 15 mil fragmentos, depois de organizados, deram mais ou menos 900 textos. Mais ou menos. Um pouquinho mais para mais, um pouquinho mais para menos. Então, é um grupo muito grande de textos. A maior parte desses textos contém livros que a gente já conhecia, que hoje em dia a gente conhece como Bíblia. Mas, na antiguidade, não era conhecido como Bíblia. E também não eram livros, porque eram pergaminhos. Por que eu tô insistindo nessa? Por que eu acho tão interessante e importante a gente pensar na materialidade, no material, como que pega esse negócio? Porque a gente tá tão acostumado com o livro. Mentira, a gente nem tá mais acostumado com o livro, a gente tá tão acostumado com o celular, que a gente faz assim e passa a tela e a gente vê o texto, e o texto é infinito, que a gente não sabe pensar tanto como que era um manuscrito. Esse manuscrito, que fica num rolo de pergaminho é feito de couro. Couro é feito de animais. Assim, você pode fazer couro de animais. Gente também é animal, né? Mas assim, nesse caso não era de gente. Não era mesmo de gente. Aí você faz o couro de cabras, normalmente. E cabras têm um tamanho, né? Cabras não são bichos infinitos. Cabras têm um certo tamanho. Esse tamanho da cabra vai limitar o tamanho do seu pergaminho. Se ele vai ter o tamanho máximo da cabra, você vai ter também pedaços melhores, aquele parte mais central, que tá mais certinha, e rebarbas no canto. Com isso, a gente consegue dizer, por exemplo, esse é um pergaminho de boa qualidade, esse é um pergaminho de não tão boa qualidade. Porque você tem, um pedaço que é mais rústico, um pedaço que está mais enrolado, enfim, é um pedaço de menor qualidade. Você comprava isso na antiguidade. Então, se você tinha mais dinheiro, você comprava o melhor pedaço. Se você tinha menos dinheiro, você comprava um pedacinho pior ali. Esse pergaminho, então, depois de preparado, tinha uma preparação específica para deixar ele bem lisinho. É tão lisinho, gente, que se você pega... Falar da Idade Média, assim, um período mais novo, né? Os manuscritos Mar Morto são mais ou menos 2000 anos atrás. Se pegar um texto da Idade Média, parece um livro normal, assim, e ele é feito de pergaminho, parece papel, é tipo um papel mais grossinho. É esse nível de qualidade da preparação do pergaminho. Alguns dos manuscritos do Mar Morto são de papiro também. Eu já falo do papiro, que o papiro é todo um outro rolê. Mas os manuscritos em si de pergaminho, então você pega esse pedaço de coisa, costura ele com outros pedaços para você fazer uma tira maior. E daí você faz tipo uma tira gigante e você coloca madeiras dos dois lados para enrolar essa tira gigante. Se você quer acessar alguma coisa, você desenrola um lado, enrola o outro até você achar o trecho que você quer. A partir daí, os escribas, que eram pessoas especializadas, nem todo mundo sabia escrever e existia a profissão de escrever. Então você era uma pessoa que sabia escrever e as pessoas te contratavam para escrever coisas. Também existe isso como escritor hoje, mas no caso, não necessariamente o escriba tinha ideia, às vezes ele era só a pessoa que copiava mesmo. Então você era o escriba e você marcava linhas nos textos e a partir daí você escrevia os textos e depois se criava aquele grande rolo, pergaminho, enfim. Esse é o processo básico. Esses rolos com textos religiosos foram eventualmente, por motivos que a gente não sabe quais são, aí, falei que tinha mistério, aí a gente guardou no jarro, a gente não, né? O pessoal 2000 anos atrás. Guardou em jarros e guardou em cavernas. Por quê? Não dá pra saber. Eles só guardaram nas cavernas. E daí a gente achou 2000 anos depois. Existem teorias, é claro, mas a gente ainda não consegue ter certeza sobre o que aconteceu. Então, os manuscritos foram descobertos, foram limpos, preservados da melhor forma que se conhecia naquele período, organizados, com a melhor capacidade que as pessoas tinham pra organizar. Só que só assim vocês concordam, provavelmente, que ninguém tá sabendo o que tem efetivamente naqueles textos, né? A gente precisa, então, publicar os manuscritos para que eles sejam acessíveis
a mais seres humanos. Esse processo é um processo que foi controlado por algumas pessoas, que teve intencionalidades. A gente não pode achar que essas coisas acontecem no vácuo, né? Não, claro, tinha quem que queria ser o editor, como que o editor decidia qual que era o manuscrito que ia ser publicado primeiro, quem que ia conseguir publicar. Então, esse era um grupo restrito de pessoas. Mas o que essas pessoas faziam era pegar aquele grupo de fragmentos, ok, esse é o manuscrito X. Aí você pegava aquele grupo de fragmentos, aí você transcrevia aquele texto. Ou seja, você pegava das letrinhas do manuscrito e transcrevia à mão ou na máquina de escrever para letrinhas num computador ou na máquina, enfim. A partir daí, você ia já começar o seu trabalho de tentar entender as letras que estavam manchadas, cortadas pela metade, difíceis de ler. E daí você ia fazendo anotações sobre isso. Depois, você ia então escrever, isso foi feito numa série de livros, chamada Discoveries in the Judean Desert. Descobertas no deserto da Judéia. Então, você vai pegar o que os pesquisadores faziam. Eles colocavam o texto transcrito. Embaixo do texto transcrito, notas da transcrição. Então, eu acho que essa letra aqui, que tem só um pedacinho, é a letra Shen. Não, eu acho que essa letra é um Lamed. Tupá, o que você tá falando, Shen, Lamed? Não conheço essas letras. Essas letras são letras do hebraico, que a maior parte dos textos está em hebraico. Eu vou dar um exemplo para facilitar a sua vida. Se você tivesse... Imagina um negócio escrito à mão e você tem só a parte de cima de uma linha. Não tem nem as palavras, você tem só a parte de cima de uma linha. Mas você consegue ver a voltinha do L. Então, por mais que você tenha só a parte de cimazinha do L, você consegue ver que ali tinha um L. Porque a única letra que chega até em cima e faz aquela volta é um L. O L é uma letra relativamente simples de ser identificada. Então é com isso. Tem letras que, mesmo que você tenha um traço muito pequeno, elas são muito particulares e dá pra saber. Agora, por outro lado, às vezes você tem só um ponto, só um pedaço de um A. Aí você fala, putz, mas isso é um A? Não dá pra ter certeza, às vezes. Às vezes a gente tem até o A inteiro e a gente não consegue ter certeza do que é. Então aqui vocês imaginam no pedacinho. E é por isso que a gente tem as tais das notas de transcrição. Ou a pessoa foi lá e falou, olha, essa letra aqui eu achei que era tal, por isso eu escrevi desse jeito, blá, 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 blá. Depois a pessoa vai traduzir o texto e vai colocar notas de tradução. Esse texto, eu traduzi essa palavra de tal jeito, porque essa palavra também aparece no texto tal, de tal período. Ela é normalmente traduzida desse jeito, veja essas outras referências. Nossa, Tupá, é chato, tem um monte de nota de rodapé? Tem. Mas a gente gosta, viu? Acadêmicos gostam dessa parte. Por que eu gosto dessa parte? Porque daí eu consigo saber da onde que ele tirou. Não foi de fonte vozes da cabeça dele que ele traduziu Laila por noite. Laila é noite. Eu consigo saber por que ele quis traduzir. E daí tem todo um argumento de gramática, do tipo, não, eu traduzi essa palavra desse jeito, porque normalmente ela é vista desse jeito. Enfim, todo um rolê, um paranauê. E daí isso é uma edição crítica, uma edição de estudo. É assim que pesquisadores vão estudar. Então, quando um pesquisador vai trabalhar com o manuscrito do Mar Morto, a gente não vai pegar a tradução em português e ler ela e pronto. Porque a tradução em português é uma tradução. A gente vai pegar essa edição de estudo. Aí você pensa, se os manuscritos foram descobertos nos anos 50, quanto tempo demorou para fazer esse pequeno trabalho que eu descrevi? Que eu quis descrever porque vocês terem uma noção desse pequeno trabalho de publicação dos manuscritos. Se eu não me engano, o último livro é de 2009. Demorou aí, né? Temos aí uns 50 anos de trabalho em cima para publicar todos os manuscritos. Hoje em dia eles estão todos disponíveis, é fácil encontrar, dá para ler todos eles, mas demorou um bom tempo para eles serem publicados. Além disso, muitas vezes, alguns dos manuscritos eles estão tão danificados, especialmente por causa de luz. Quer ver um exemplo? Vocês já viram couro claro, quando ele tá velho, exposto à luz, que ele deixa de ser clarinho e passa a ser marrom escuro? Isso acontece com pergaminhos também. Então, os pergaminhos, alguns deles ficaram tão escuros que a olho nu você não consegue ler. Mas como então? Qual a magia que vocês acadêmicos fazem para ler manuscritos que não dá mais para ler a olho nu? Raio-X. Os manuscritos foram fotografados já nos anos 50, eles foram fotografados com raio-X e foram fotografados com outros espectros de luz. Espectros de luz. A minha física não é lá essas coisas. Mas eu posso dizer que, assim, a luz tem ondas diferentes, certo? E você usa ondas diferentes da luz. A gente não vê todos os espectros de ondas de luz. E daí, se você fotografar com outros espectros de luz, você consegue ver coisas que você não vê. Fez algum sentido? Mais ou menos. Mas é isso aí. Confia em mim que você fotografa com tecnologia e dá pra ver mais texto. Eu posso chamar um dia aqui, inclusive, a gente pode chamar um físico pra ele me explicar melhor como funciona isso. Eu chamo, daí a gente pode bater papo dessa outra parte técnica. Tá vendo? Os manuscritos têm, que eu sou muito apaixonado por esse negócio. É muito legal. Então, aí fotografa com outros espectros de luz. E daí, a partir daí, você consegue ver com mais clareza o texto. E é quase mágico, assim, porque você olha o texto puro e você vê aquele pedaço de couro velho,
não tem nada. E daí você olha com outro espectro de luz e de repente você tem um texto visível. Então, a partir daí, a partir dessa publicação, a partir desse estudo, etc, 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 que pessoas puderam começar a olhar esses textos e tentar entender, tá, mas o que estava escrito, né? Porque tá muito bom, tá muito bem, mas o que estava escrito nos manuscritos? O Vaticano não tá tentando esconder os manuscritos da gente? Eu já ouvi. O Vaticano tá tentando esconder os manuscritos da gente. Não tá, gente, não tem nem manuscrito no Vaticano, tá? Quer dizer, tem manuscritos no Vaticano, não esses do Mar Morto. Os do Mar Morto estão em Jerusalém. Tem uns em outros lugares. Mas assim, no Vaticano, até onde eu sei, não tem. O Vaticano tem muito livro. A piada corrente entre os pesquisadores é que a Biblioteca do Vaticano esconde coisa porque é meio bagunçada mesmo. Não é porque eles querem esconder, não é porque é meio zoneado lá. É meio difícil encontrar as coisas. Mas a Biblioteca do Vaticano, ela tende a ser disponível. Eu falo isso muito, eu sempre brinquei com isso, mas recentemente eu soube que textos do Vaticano, a partir de 1500, eles não gostam tanto de mostrar. Porque daí tem algumas complicações com escravidão, genocídio, aí tem umas paradas assim que eles nem sempre querem compartilhar com a galera. Mas eu deixo isso para os meus colegas que pesquisam esses tempos, essas coisas novas, assim, de 500 anos atrás, muito novo. Como eu trabalho com coisas de 2000 anos atrás, essas o Vaticano não tem nenhum problema em mostrar. Então, os manuscritos foram descobertos, organizados, limpos, guardados de forma o mais segura possível, como as pessoas acharam que era seguro naquele período, estudados para serem publicados, então a gente teve as primeiras publicações e a partir daí as pessoas puderam fazer doutorados, tipo eu, né? Que esse é o grande objetivo dos manuscritos, fazer as pessoas poderem fazer doutorado. Mas a partir daí a gente conseguiu fazer doutorado e estudar os manuscritos do Mar Morto e entender efetivamente o que tinha lá. O que tinha lá? Textos religiosos judaicos. Textos religiosos judaicos, um pouco genérico, né? Pois é. Parte considerável do que está nos manuscritos do Mar Morto é o que hoje os cristãos chamam de Antigo Testamento. Todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de Esther. E assim, o fato de não ter nenhuma cópia de Esther, pra gente não é certeza que não tinha em algum momento. Lembrando, 15 mil fragmentos, significa que tá quebrado, tá rasgado, faltou pedaço. Pode ser que tinha uma Esther lá e a gente não sabe. Pode ser. Mas a gente não tem oficialmente uma cópia de Esther até hoje. Além disso, textos apócrifos. E eu gosto porque apócrifo é um termo que dá muito medo nas pessoas. Parece que eu tô falando do grande segredo. A coisa que o Vaticano escondia são apócrifos. Mentira, não são. Não tem apócrifos escondidos no Vaticano. Não tem. E se vocês acham que eu tô falando isso porque o Vaticano me paga, não, o Vaticano não me paga. Vaticano, se você quiser me pagar, a gente pode conversar aí, mas no momento não me paga. Pois bem, textos apócrifos. Os textos apócrifos são textos também religiosos, judaicos, mas que não fazem parte do que a gente chama hoje de Antigo Testamento, ou do que a gente chama hoje de Bíblia. Por que eles não fazem parte? Porque eles contrariavam a doutrina? Nem sempre. Na verdade, olha que doido, existem pelo menos 11 versões diferentes da Bíblia em uso hoje no que a gente chama de Ocidente. Mas como assim, versões da Bíblia? Versões da Bíblia, gente. Pois é, se você olhar uma Bíblia protestante ou de um grupo evangélico, ela vai ser diferente de uma Bíblia católica. O livro de Tobias, por exemplo, faz parte da Bíblia católica, não faz parte da Bíblia evangélica. E por que isso aconteceu? Isso não é a ver com os manuscritos do Mar Morto. Isso é uma coisa muito depois, lá da Reforma Protestante. Quando aconteceu a Reforma Protestante, já existiam universidades. E as pessoas já faziam pesquisa sobre os textos. As pessoas já estavam curiosas para entender como que os textos funcionavam. E daí, elas teorizavam sobre quais os textos que faziam sentido estar no Antigo Testamento. Eu falei para vocês que a maior parte dos manuscritos é em hebraico ou aramaico. Essas seriam as duas línguas em que os textos do Antigo Testamento, ou do chamado Antigo Testamento, eu não gosto muito desse termo, Bíblia hebraica, talvez melhor. Os textos que tem na Bíblia hebraica são em hebraico e aramaico. Em 1500, 1400 ali, as pessoas não tinham encontrado nenhuma cópia dos textos mais modernos, de alguns dos textos, como o livro de Tobias, nenhuma das cópias do livro de Tobias estava em hebraico ou aramaico. Só tinham cópias antigas em grego, o que fez com que os acadêmicos, lá de 500 anos atrás, teorizassem que o livro de Tobias era originalmente um texto grego e não um texto em hebraico. Logo, se ele estava escrito em grego, ele não pertencia ao mesmo período dos textos em hebraico. Então, ele não deveria fazer parte do mesmo conjunto de textos e teria sido um erro incluir ele nesse conjunto de textos. Os manuscritos do Mar Morto provaram que não. O livro de Tobias é mais antigo mesmo e tá certo. E eu trabalhei com o livro de Tobias, eu fiquei muito tipo, tô certo, vocês não. Pois é, o livro de Tobias é antigo o suficiente para fazer parte do que a gente chama de Bíblia hebraica. O livro de Tobias, teoricamente, se passa em 600 antes da Era Comum. Ele é provavelmente composto em 300 da Era Comum. Isso é toda uma outra história,
que a gente não precisa falar agora, a gente pode falar outro dia. Inclusive, a gente pode falar sobre o demônio que mata o noivo na noite de núpcias, no livro de Tobias, que é um tema muito legal. Meu mestrado é todinho sobre como matar noivos na noite de núpcias. Voltando aos manuscritos. Nos manuscritos, então, o que a gente tem são cópias desses textos que são hoje parte da maior parte da Bíblia hebraica e textos que hoje em dia não são mais parte. Mas é muito difícil, como eu falei, é muito difícil porque tem versões da Bíblia, né? Tem versões que mudam a ordem dos textos. Tem o próprio livro de Enoque, que é um dos livros que fazem parte, que estão lá nos manuscritos do Mar Morto. Tem muita cópia do livro de Enoque nos manuscritos do Mar Morto. E o livro de Enoque faz parte da Bíblia nos textos sagrados da Etiópia. Então a gente não pode dizer que a igreja etíope está errada. Não dá pra dizer isso. Eles usam o livro de Enoque, a gente não usa o livro de Enoque e a vida é assim. Então, por isso que eu quero dizer pra vocês que quando a gente fala em apócrifo e nos textos que não fazem parte do que a gente chama de Bíblia hoje, não quer dizer que na antiguidade eles fossem considerados textos diferentes. Textos menos importantes. Tanto eles não são diferentes que a gente encontrou eles juntos na caverna. Aí você fala, pá, mas eu tenho um problema aqui, lógico. Você não falou que a maior parte das cavernas foi escavada pelos beduínos e não necessariamente por equipes de arqueólogos treinados? Como a gente sabe qual texto estava em qual caverna? A gente sabe mais ou menos. Eu vou ser bem sincera com vocês. Boa parte dos textos que a gente não tem certeza, a gente fala que estava na caverna 4. A média dos textos a gente confiou no que o pessoal que trouxe falou. A pessoa falou, achei em tal caverna. Você fala, que bom, aí você guarda, adotou da caverna certa. Então, assim, talvez alguns dos textos não estivessem na mesma. Talvez. Ainda assim, mesmo com esse problema das cavernas, a gente pode ver que não existia uma separação do tipo, o livro de Tobias é menos importante, então tem menos cópias do que o livro de Isaías. Não, tá tudo lá, tudo junto. E é por isso que eu gosto de considerar os manuscritos do Mar Morto como um conjunto único, um conjunto de textos religiosos judaicos, e não necessariamente um conjunto de textos religiosos ou textos aleatórios. E o Novo Testamento? E Jesus? Jesus está nos manuscritos do Mar Morto? Não, Jesus não está nos manuscritos do Mar Morto. Não existe nenhuma referência a Jesus no manuscrito do Mar Morto. Não existe nenhuma referência aos textos que a gente chama de Novo Testamento. Porque os manuscritos do Mar Morto são mais antigos? Alguns dos manuscritos são provavelmente até do ano 70 da Era Comum. O que significa que eles têm ali uma intersecção com o começo do cristianismo. Mas ainda assim, não existe nenhum texto do que a gente chama de Novo Testamento dentro do conjunto de manuscritos do Mar Morto, ok? Então, são textos religiosos judaicos. A maior parte deles são textos que a gente já conhecia, que estavam em outros, no que a gente chama de Bíblia e etc. Alguns textos não, mas são textos que fazem parte daquela tradição de um período que a gente chama, academicamente, de período do Segundo Templo. Então, por que período do Segundo Templo? Porque é o período em que tinha o Segundo Templo em Jerusalém. Viu? De novo, historiadores e criatividade, a nossa criatividade é isso aí. A gente gosta de nome que descreve mesmo. Então, período do Segundo Templo, porque é o Segundo Templo de Jerusalém, e a gente está tratando aqui de textos que são textos judaicos. Então, por isso que é importante, por isso que tem essa conexão. Eu uso o período do Segundo Templo para pensar referências sobre tupis no Brasil? Não, porque não tinha, eles não eram judeus, eles não estavam vivendo lá. Não faz sentido. Então, às vezes, essas definições temporais, elas são regionais. Nesse caso, é uma definição regional. Esses textos, o período do Segundo Templo, ele é um período muito interessante para textos. É quando se desenvolve um tipo de literatura que é a literatura apocalíptica. Como assim literatura apocalíptica? Eu achei que Apocalipse era de fim do mundo. A literatura inteira dedicada ao fim do mundo não é uma literatura dedicada ao fim do mundo. Apocalipse significa revelação. E daí é toda uma literatura sobre revelações. No caso do Apocalipse de João, ele é uma revelação sobre o fim do mundo. Ou seja, ele é um apocalipse escatológico, de fim. Escatologia tem a ver com fim. E é por isso que tem a ver com fim. É o fim da digestão humana. E também é o fim do mundo, por isso que é um apocalipse escatológico. Existem outros tipos de apocalipse. Existem apocalipses de subida ao céu. Existem apocalipses de descida ao inferno, mais ou menos. Talvez... Olha só, o inferno de Dante talvez pudesse ser considerado um texto apocalíptico, embora feito muito posteriormente, então se encaixa em outra coisa. Mas enfim. Então, os textos que estão ali nos manuscritos do Mar Morto, eles são textos que eles dão pra gente a oportunidade de entender muito da mente das pessoas, dos judeus do século ali, mais ou menos entre 500 antes da Era Comum até 70 da Era Comum. Esse é mais ou menos o período. Só que assim, eu vou de repente contar um negócio pra vocês. Eu tô aqui falando manuscritos do Mar Morto, na verdade, né? Quando eu falo rápido, fica manuscritos do Mar Morto. Só que eu tô me referindo especialmente aos manuscritos de Qurã, porque existem outros manuscritos do Mar Morto.
Quê? Como assim? Pois é, academicamente, isso não é um termo que a gente usa. Normalmente, na mídia, você vai ver manuscritos do Mar Morto, tá se referindo a Qurã, que é uma região do Mar Morto. Só que o Mar Morto é um lugar grande. Não é um lugar gigante tipo o Brasil, mas é um lugar grande. E na região do Mar Morto tem várias cavernas. Então, convencionou-se chamar qualquer manuscrito encontrado naquela região de manuscrito do Mar Morto. E é por isso que a gente chama os manuscritos do Mar Morto de Qurã, especificamente de Qurã. Existem outros. Inclusive, existem outros que esses têm uns 2 anos, talvez, saiu reportagem falando que tinha descoberto um novo manuscrito do Mar Morto na Caverna do Horror. Que nome amigável da Caverna do Horror. Por que ela se chama Caverna do Horror? Porque a gente achou 40 esqueletos de gente lá dentro. E a gente chegou à conclusão que foi horrível o que aconteceu com essas pessoas. Por que foi horrível? As pessoas, elas eram parte da segunda revolta judaica, lá em 136, e eles se esconderam nessa caverna e morreram todos lá. O fato dos esqueletos não terem grandes marcas de batalha, né, ou grandes traumas, faz a gente pensar que é provável que essas pessoas morreram de fome. Talvez tenha rolado um cerco ali, a gente não sabe. A gente sabe que essas pessoas tinham manuscritos com elas, então tem manuscritos nessa caverna também. Mas eles são de um período diferente do período que eu estudo. E é por isso, né, para a gente conseguir saber qual dos manuscritos a gente está falando, os acadêmicos criaram um jeito de dar nome para os manuscritos, que parece horrível para quem não é acadêmico. Para quem não é acadêmico, parece só que a gente está inventando moda. Mas para a gente faz muito sentido e para vocês vai começar a fazer também. Um manuscrito do Mar Morto, de Qurã, ele normalmente vai ter primeiro um número, 1, 2, 3, 4, de 1 a 11, são 11 cavernas, vai ter um número de 1 a 11, e esse número se refere à caverna que ele foi encontrado, teoricamente, né? Porque, teoricamente. Então, a maior parte dos manuscritos vai começar com 4. O 4, que é de Qumran, que é o local onde o manuscrito foi encontrado, e depois um outro número, que é o número específico do manuscrito. Como exemplo, eu trabalhei no meu doutorado com o 4Q 560, o 4Q 444, 4Q 511, 4Q 510. Trabalhei também com o 6Q 18, 11Q 11, enfim, uma certa variedade de manuscritos. Eles costumam ter nomes também. Por exemplo, o 4Q 510 são as músicas do mestre ou do masquil, que é mas que ele seria um mestre ou professor ou aquele que traz conhecimento. Então, são números, sons ou músicas do masquil A. Porque o 4Q 511 são as músicas do masquil B, né? Porque eles são praticamente o mesmo texto, mas não exatamente o mesmo texto. Como se fossem 2 cópias ligeiramente diferentes do mesmo texto. E é por isso que eu não gosto de usar tanto os nomes dos textos, porque às vezes os nomes dos textos ficam confusos. A gente acha que o nome do texto é mais fácil e não é mais fácil. É o A ou é o B? Do que eu tô falando, né? Então eu gosto dos números. 4Q 511, 4Q 510, 4Q 444, 6Q 18. É mais fácil. Pode não parecer, mas é mais fácil. Dentre os manuscritos, então, além de toda essa parte, assim, a gente achou um manuscrito que é o meu favorito. Mas tu passa ele a ser o favorito porque você não estudou ele, porque não tem demônios. Eu queria estudar demônios, então não deu para estudar esse. Mas ele é chamado de O Rolo de Cobre, ou O Mapa do Tesouro. Por que a gente chama o manuscrito de rolo de cobre? Porque ele é um rolo de cobre, gente. Literalmente, ele é um rolo de cobre. Ele é uma peça de cobre enrolada. Pensa numa chapa de cobre, que eventualmente foi enroladinha e virou isso que encontraram. Aí você pensa, mas por que alguém enrolou uma chapa de cobre com uma instrução de alguma coisa? Não sei. Ninguém sabe. O que a gente sabe sobre a chapa de cobre? A gente sabe que deu muito trabalho abrir ela. Foi a área de engenharia de materiais da Universidade de Manchester que conseguiu abrir. Eles fizeram toda uma engenhoca para abrir, porque não dava só cortar assim, porque podia estragar. Então eles fizeram uma mini serrinha, tem vídeo disso nas internet. Aí tem uma serrinha assim que corta só uma camadinha, e daí eles fizeram tipo fatias e abriram. Aí, lembra aquela parte? Transcrever, fazer as notas de transcrição, essa parte toda dos acadêmicos. E daí a gente leu. Quando a gente leu, o texto era uma descrição de um tesouro. Qual que é a coisa lógica de fazer quando você encontra um texto num rolo de cobre que tem uma descrição de um tesouro? Se a resposta de vocês não é ir atrás do tesouro, eu me preocupo muito com vocês, porque eu acho que a resposta correta é ir atrás do tesouro, e foi o que um dos pesquisadores fez. Ele passou 10 anos tentando achar o tesouro, ele não encontrou o tesouro. É porque o mapa não é tão certo, né? Porque ele é um texto, não é um mapa, porque provavelmente em 2000 anos algumas coisas mudaram, assim, né, no coisa, e talvez porque o tesouro nunca tenha existido. Talvez a referência ao tesouro seja uma referência espiritual, a um tesouro espiritual e não necessariamente um tesouro de verdade. Todas essas possibilidades existem,
mas o mapa do tesouro existe e tamo aí um mistério. Eu acho esse mistério um dos mais interessantes dos manuscritos e a gente não conseguiu descobrir ainda. Existe muita pesquisa, a gente fala, não, era o tesouro que tinha no templo e foi escondido. Ninguém sabe. A gente só sabe que tava num rolo de cobre e é um mapa do tesouro, o que é fascinante por si só. E daí, depois que a gente tem todo esse pequeno processo para descobrir os manuscritos não ficavam. Lembra que eu falei que você precisava ter uma pessoa para fazer a edição, para as pessoas poderem olhar e tal? A menos que você tivesse o manuscrito que você quer estudar, tivesse já sido editado, ou você conhecesse alguém que te desse espaço para editar aquele manuscrito, você não ia ter acesso a todos eles. Isso só vai mudar no final dos anos 90, o que significa que a área de estudo dos manuscritos do Mar Morto não tem nem. Assim, ela existe desde os anos 50, quando os manuscritos foram descobertos, mas não tem nem 100 anos ainda. E a gente só teve acesso completo a todos os manuscritos juntos no final dos anos 90. E o último manuscrito publicado foi em 2009. Então, né? É uma área de pesquisa ainda relativamente nova. Olha, eu fazendo propaganda. Venham estudar manuscritos do Mar Morto. Venham comigo, é muito legal. Mas é realmente muito legal. Tem muita coisa ainda para ser estudada dentro dos manuscritos do Mar Morto. É um trabalho um pouco pesado? É, porque você não vai chegar como acadêmico e só pegar a transcrição que alguém fez e sair fazendo anotações sobre. Você vai ter que olhar as fotos dos manuscritos e comparar com a transcrição para saber se você concorda com a transcrição. Porque vai que a pessoa falou que era um lamed, que é uma letra, e você fala, não parece um lamed isso daqui. Então você pode discordar das pessoas que escreveram antes. Eu fiz isso várias vezes. Então você vai ter que comparar. A gente tem a sorte hoje em dia que a maior parte dos manuscritos, todos os manuscritos, estão disponíveis online. Você jogar em inglês ou alemão ou hebraico no Google, você encontra manuscritos do Mar Morto. Tem um site do governo de Israel onde você consegue acessar em alta qualidade fotos dos manuscritos do Mar Morto com mais de uma onda de luz. Mais de uma onda de luz. Num projeto da NASA. Eu gosto muito porque no site tem um videozinho deles explicando como que foi feito o projeto para fotografar os manuscritos. E eles falam, tipo, a tecnologia da NASA. Eu falei, porque a da NASA é claramente mais interessante, né, gente? Se não fosse da NASA, não seria tão legal. Mas, basicamente, eles fizeram máquinas, um jeito de fotografar os manuscritos. E eles fotografaram a frente e o verso dos manuscritos. Porque lembra que eu falei que, às vezes, as coisas não estão visíveis? Às vezes, você fotografa o verso e você acha texto que você não sabia que estava lá. A gente quase não encontrou nos manuscritos Mar Morto. Mas tem que fazer, de qualquer forma, você tem que fazer isso aí, pra você pesquisar. Sabe como que apaga coisa em pergaminho? Pra apagar coisa em pergaminho, você raspa o pergaminho. Então, a gente tem textos, especialmente da Idade Média, em que a gente, ao fotografar com outras, com raio-x, ou enfim, colocar esse pergaminho com outros procedimentos, você consegue ver o que estava escrito antes do pessoal raspar a tinta de cima e escrever uma coisa de nova. Ou seja, às vezes você consegue ler 2, 3 textos em um texto. Dá trabalho? Dá trabalho, mas aí você escolheu ser acadêmico, é isso aí. E também é divertido, é porque eu falo que dá trabalho, mas na verdade é muito, muito gostoso. É muito agradável poder fazer isso, poder olhar os manuscritos e poder pensar, cara, isso daqui é um negócio que escreveram há 2000 anos atrás sobre... É uma música para espantar demônio de 2000 anos atrás, porque boa parte das coisas que eu estudei era isso. Eram salmos. Salmos são músicas. Então, são músicas de espantar demônio de 2000 anos atrás. Tem chifre, tem asa, tem rabo e etc. E daí, música de espantar demônio de 2000 anos atrás tem um nome que é uma das minhas palavras favoritas da vida, que é apotropaico. Apotropaico significa de proteção. Então, são músicas de proteção que tem nos manuscritos do Mar Morto, para você se proteger de demônio. Dentre eles está o Salmo 91, caso alguém esteja muito curioso na Bíblia, na maior parte das Bíblias, acho que todas as Bíblias, não sei, eu não li todas as Bíblias, mas na maior parte das Bíblias tem o Salmo 91 para vocês pesquisarem e verem um texto que também já tinha uma cópia nos manuscritos. Mas Tupá, os padres não mudaram a Bíblia durante a Idade Média para esconder os segredos da igreja? Não mudaram. Alguma tradição, alguma coisa diferente em tradução até pode ter acontecido, mas esses textos são textos que se mantiveram relativamente estáveis desde então. Como você sabe disso? Porque eu vi nos manuscritos do Mar Morto. E se você compara Deuteronômio da Bíblia mais recente com o Deuteronômio dos manuscritos do Mar Morto, tá muito próximo o texto, não tá 100% igual. Tem variações, mas ele tá muito próximo. Então, acaba que os manuscritos do Mar Morto são as cópias mais antigas de vários dos textos do que a gente chama de Bíblia. A importância da descoberta acaba ficando mais clara com isso. A delícia de estudar os manuscritos
tá em descobrir coisas, e eu, claro que quando eu fui pesquisar demônios nos manuscritos, eu tava esperando encontrar um bestiário, e eu fiquei muito chateada, porque não tem descrições de demônios, já vou avisar vocês. Pra não dizer que não tem nenhuma, tem uma. E 11 que 11 tem uma descrição, e tá quebrado, e tá faltando um pedaço, o que é muito triste pro historiador, porque tá escrito assim: quem é você, filho de algo e humano? A sua face é a face de algo que a gente não sabe o que é. E os seus chifres são chifres de ilusão. Aí você fala, é o quê? É como que? É você, Satanás! Pois é, essa é toda a descrição que tem. Agora vocês também já sabem, tá? Em 11 que 11. O que eu posso interpretar desse texto? Já que eu falei do texto, eu vou interpretar ele rapidinho. O que dá pra gente saber desse texto? A gente sabe que nesse período do Segundo Templo, era muito comum se falar da origem dos demônios como bastardos, filhos bastardos de humanas e anjos. Se vocês lembrarem de Gênesis, eu acho muito engraçado, gente, quando eu começo a citar a Bíblia, assim, porque não é... Mas enfim, se vocês lembrarem de Gênesis ou forem em Gênesis procurar, vocês vão ver que em Gênesis tem uma passagem no qual os anjos se apaixonam pelas filhas dos homens e vêm para a terra, e com eles têm filhos, que é uma geração de gigantes que destrói a terra, e daí tem o dilúvio. Esse é um resumo rápido. E daí, no período do Segundo Templo, as pessoas ficavam curiosas para entender melhor esse processo. Um dos textos, e uma das teorias que existia nesse período, é que quando tem o dilúvio, mata-se os gigantes, e os espíritos dos gigantes são demônios. E daí, o anjo de Mástema, que é um anjo específico, pede para Deus, o anjo de Mástema é o que pune as pessoas. Aí ele fala para Deus, fala assim, então, os humanos fazem muita besteira, e eles me dão muito trabalho, eu não tô dando conta de punir todos eles. Posso ficar com os espíritos dos filhos dos anjos caídos para me ajudar? Aí Deus fala, pode. Ele fala, eu só quero 10%. Ele fala, tá bom. E daí, assim, o anjo de Mástema ganha demônios para trabalhar para ele. Essa é a teoria de um texto chamado Jubileus, que está relacionado a essa tradição de Enoque e etc. Essa é uma das possibilidades de demônios. Então, quando em 11 que 11 fala, quem é você, filho de algo com homens, provavelmente está se referindo a essa prole bastarda dos anjos com os homens. Pode ser outra coisa? Pode. Mas a probabilidade, considerando como que essas palavras aparecem, é maior para aí. Seu rosto é o rosto de algo que não sabemos. Esse realmente não tem como saber. E seus chifres são chifres de sonho ou ilusão. Dá para traduzir da mesma forma. O que significa que... Tá vendo como não é descrição física? Não é. Não dá para imaginar, não dá para desenhar chifres de sonho ou chifres de ilusão. Ou talvez alguém consiga, eu não consigo. Mas dá pra pensar qual a relação? O que chifres simbolizam? O que sonho simboliza ou ilusão? O sonho tá muito associado à ideia de um mundo etéreo, um mundo que não é humano, enfim, um mundo relacionado com espíritos e etc. Então talvez esteja essa relação. Pá, porque você não tá dando certezas pra gente? Que tipo de pessoa cruel é você que não dá certeza? Eu não dou certeza porque eu não tenho e a gente não tem. Na verdade, em história, a gente tem muito mais perguntas do que certezas. Até dá pra saber se um texto é de um historiador quando ele termina o texto com perguntas e não com certezas. Por exemplo, por que colocaram os manuscritos do Mar Morto em cavernas? Por que tem um texto de cobre e que a gente desenrola e tem um mapa do tesouro? Por que colocaram nessas cavernas? Como que eles separaram? Qual a relação dessas cavernas com umas ruínas que tem perto das cavernas? Tem relação, mas a gente não sabe exatamente todas as coisas. Será que as pessoas que moravam na comunidade dos manuscritos do Mar Morto eram os famosos essênios, que são citados por outros textos? Todas essas perguntas e muito mais a gente pode fazer quando a gente está pesquisando as coisas, porque o trabalho do historiador é trazer mais perguntas para sua vida. E com isso, eu agradeço muito vocês ficarem até aqui me ouvindo, eu falando de coisas do tempo, uma Tupá no tempo. Por favor, se vocês curtiram, se vocês se divertiram, assina o canal, aperta o sininho, a coisa para receber notificações de mais vídeos como esse, onde a gente vai falar de outras coisas caóticas, como demônios, manuscritos, mas também comida, Revolução Francesa, formas de enterrar monarcas da Europa e outras loucuras mais. Até breve.